sou Maria Inês Marcelino de Araújo, sou educadora popular, já há alguns anos nessa caminhada. Atualmente sou estudante do curso de Pedagogia, estou próximo de finalizar o curso, e militante na área da educação popular. Tenho uma experiência com o Movimento Popular em Saúde, MOPS. Tenho experiências com processos de formação em educação popular e dentro dessa experiência da educação popular eu tenho uma pequena caminhada na questão da saúde popular, né, com as plantas medicinais e algumas práticas que hoje são aceitas já pela política de educação popular em saúde, as práticas integrativas e complementares. Então, nessa experiência, o que eu gostaria de dizer é que as plantas medicinais, elas são historicamente reconhecidas, principalmente pelo povo. E algumas delas são cientificamente já comprovadas por conta de alguns estudos que foram feitos, né, a partir das experiências das comunidades indígenas, quilombolas e comunidades periféricas, onde muita gente vem da área rural. E essas pessoas continuam ainda hoje, mesmo nas grandes cidades, fazendo uso das plantas medicinais. A gente tem algumas informações mais concretas sobre esse relato nos documentos oficiais do Ministério da Organização Mundial da Saúde, como, por exemplo, o caderno da atenção básica, número 31. Ele traz muito bem essa questão da importância das plantas medicinais na saúde básica e demonstra que, atualmente, no Brasil, cerca de 70 a 90% das pessoas a nível mundial usam produtos e medicamentos à base de plantas. E no Brasil, 82% da população faz uso dessas plantas medicinais, de alguma forma, seja por meio de alimento, por meio de medicação fitoterápicas e também, principalmente, por meio dos chás. Então, já é uma política aceita, né, pelo Ministério da Saúde no Brasil, por conta desse reconhecimento e dos vários estudos que já tem de comprovação de várias plantas, né, de seus benefícios, tanto na prevenção como também na participação do tratamento, né, na fase de cura mesmo de várias doenças. O que eu trago como experiência da minha própria vida enquanto utilizando os medicamentos fitoterápicos e as plantas medicinais por base dos chás, eu faço tratamento natural há mais de 15 anos, média de 15 anos já, e já tive várias experiências de benfeitorias das plantas, né, de ser realmente curada de alguns processos de saúde por meio das plantas. O que a gente traz nessa informação é a importância de conhecer bem as plantas e quais os seus efeitos. Porque existe uma frase popular que as pessoas costumam dizer: se é planta, então não vai fazer mal. Se não fizer bem, mal não vai fazer. Não é bem assim. A gente aprende pela experiência e também através dos estudos já comprovados que as plantas, elas têm suas substâncias químicas, elas têm o seu valor fitoterápico e por isso elas podem contribuir sim para os tratamentos de saúde, mas se for usada de forma errada, elas também podem trazer outras complicações ou até não fazer o seu efeito se não for usada suficientemente. Então, para isso, o que a gente aprende nesse processo e traz como informação? Que a gente não pode fazer uso de forma irresponsável, ou seja,
sem os conhecimentos necessários, porque as plantas têm que ser utilizadas da maneira correta. Na minha experiência particular, eu trago um outro conhecimento, que é um método de... só quer dizer investigação, mas um método de abordagem sobre os processos de saúde, diagnóstico, desculpa. Então, esse é um dos processos do tratamento com o bioenergético, método bioenergético. Ele faz um processo de diagnóstico da questão da saúde e, através do bioenergético, a gente aprende que a saúde, a falta da saúde, ela está relacionada ao desequilíbrio energético, porque o bioenergético ele trabalha com a energia do corpo da pessoa. Nesse sentido, o bioenergético contribui para identificar quais as ervas mais adequadas de acordo com o processo de desequilíbrio energético que o nosso corpo está passando. Em outra linguagem, podemos dizer, de acordo com a doença que nos atinge, qual a erva e a quantidade dessa erva, a quantidade do chá ou do fitoterápico que a gente vai precisar tomar para trazer o benefício necessário. Além do chá, tem o uso da erva por meio de banhos, por meio de alimentos, e são várias as possibilidades, assim como a gente pode comprovar com as práticas integrativas e complementares de saúde, nós temos várias formas de utilizar as plantas medicinais. Então, nesse sentido, podemos trazer também algumas informações de como fazer um chá. Existem pessoas que fazem uma panela de chá e colocam na geladeira para tomar até quando acabar. Então, através do método bioenergético, a gente aprende a ter um uso responsável também da forma de fazer e de tomar o chá. Um chá, ele só tem validade no máximo até 12 horas de relógio, dependendo do clima. Lugares muito quentes vai trazer alterações para esse chá, então 8, 10 horas no máximo. Não é aconselhável colocar na geladeira, porque quanto tempo vai ficar ali, principalmente em vasilhas de plástico. Não devemos colocar o chá em vasilhas de plástico. O uso mais adequado é vasilhas de vidro. A gente não pode deixar ferver as folhas. O chá que vamos fazer de folhas verdes, ele não deve ser fervido. A gente coloca na água fervendo e ali, quando fechou a panela, desliga e deixa por 10 minutos ele ali abafado para poder soltar suas substâncias. Depois deve coar e deixar que permaneça numa vasilha de vidro. Folhas secas é que a gente pode ferver por no máximo 1 minuto. E depois faz o mesmo procedimento. Coa depois de 10 minutos e permanece numa vasilha de vidro. O que pode ferver é raiz, semente e casca. Esse sim a gente tem que deixar ferver até de 3 a 5 minutos, dependendo da espessura. Depois que ferver no máximo 5 minutos, desliga, deixa por 10 minutos para depois tirar. Não é bom deixar a erva dentro do chá, porque ela vai ficar apurando, como a gente diz popularmente, e ela vai trazer outras consequências, porque ela vai fazer com que aquele chá fique muito forte. Então, ele pode trazer complicações. E o importante é sempre conhecer as ervas para, ao fazer uma combinação dos chás, não colocar uma erva que vai trazer contradição para outra erva. Então, nisso, o importante é fazer um processo de aprofundamento, de conhecimento, uma educação também nessa área, por isso a gente chama educação popular em saúde, para que as pessoas possam ter um uso mais equilibrado
e responsável dentro da sua necessidade, de forma que não venha trazer complicações, mas sim, de fato, ajudar a cuidar da sua saúde. Então, essas são algumas informações, teremos outras informações a dar no momento mais amplo e entre estas tem vários documentos da saúde em nosso país que a gente pode ter maiores informações e comprovação da importância das plantas medicinais, sobretudo as que já têm estudos científicos feitos sobre elas, né? Nós temos a Política Nacional de Educação, a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, que traz muitas informações sobre o uso das plantas medicinais. Temos o caderno, como eu já falei, o caderno da atenção básica, que lá tem informações já reconhecidas pela Organização Mundial da Saúde e que aconselha o uso das plantas medicinais na atenção básica. Temos também o documento da Política Nacional de Educação Popular em Saúde, que é um dos primeiros que provocou essas discussões, né? E atualmente eu recebi de uma amiga aqui da UFAL, Universidade Federal de Alagoas, um documento da revista Cielo, que um grupo de professores e estudantes pesquisadores da UFAL produziram a respeito das plantas medicinais, inclusive da própolis vermelha. Então tem outros documentos também que a gente poderia estar listando aqui, que são bases científicas que as pessoas podem ter como estudo e apropriação de informações já comprovadas cientificamente, comparando com as informações da população em geral. Obrigada, estamos aqui para dialogar.